Olá, vamos iniciar aqui mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre impairment ou teste de recuperabilidade. Isso é normatizado pela NBCTG 01, que fala da redução ao valor recuperável de ativos. Ok? Então vamos lá. Lembrando, hoje vocês não estão vendo novamente a minha imagem, mas, como eu já disse da outra vez, a minha imagem aí é o menos importante, né? O mais importante aqui é o nosso conteúdo, tá certo? Então, assim que eu resolver um problema técnico aqui, voltaremos a ter imagem nas videoaulas. Mas vamos, então, falar sobre o impairment. O que diz a norma, né? Lá nos objetivos, a norma diz assim: o objetivo desta norma é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito a reconhecimento de perdas e a norma requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por desvalorização. A norma também especifica quando a entidade deve reverter um ajuste para perdas por desvalorização e estabelece as divulgações requeridas. Então, na verdade, o que quer essa norma? Quer que nós comparemos o valor que está registrado contabilmente no nosso ativo com o seu valor de recuperação. O que é o valor de recuperação? É quanto eu espero ganhar pela venda ou pelo uso desse ativo. Vamos falar de imobilizado, que é mais fácil de entender. Então, eu tenho um imobilizado lá, eu imagino ter um ganho com esse imobilizado durante a sua vida útil, ou pelo menos um ganho quando eu vender esse ativo, se eu vender antes do final da sua vida útil. Muito bem, se esse valor que eu espero recuperar for menor do que está contabilizado, o valor contábil aqui é considerado o líquido entre o custo menos a depreciação, tá certo? Depreciação acumulada, né? Então, o valor contábil é o valor de custo que está lá contabilizado, menos a depreciação acumulada que está lá também contabilizado. Então, voltando, se o valor que eu espero recuperar desse ativo por uso ou por venda for menor que esse valor que está contabilizado, eu sou obrigado a reconhecer uma estimativa de perda, porque senão o meu ativo vai ficar supervalorizado contabilmente, ok? Então, aí eu estaria prejudicando a informação para o meu acionista, para aquele que usa a informação contábil. Se o contrário acontecer, ou seja, o valor recuperável, o valor que eu espero recuperar desse ativo, for maior do que está contabilizado, aí não fazemos nada. É tranquilo, porque seria uma estimativa de um ganho, né? Então não estaria prejudicando informação nenhuma. Então não é necessário fazer nenhum ajuste. Muito bem. Para entender e também fazer o cálculo, o teste de impairment, o teste de recuperabilidade, precisamos conhecer alguns termos, né? Então, essas definições estão lá também na norma. Valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda a respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas, se já houver. Então, o valor contábil aqui é o líquido, né? O valor de custo menos a depreciação acumulada ou exaustão acumulada ou amortização acumulada, ou ainda menos o ajuste se tiver, o ajuste de perda, né? Despesas de venda ou de baixa são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda ou à baixa de um ativo,
ou de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras e impostos sobre o resultado gerado. Então, despesas com vendas aqui é quanto eu gastaria para vender esse imobilizado, ok? Também é uma estimativa dentro de uma realidade já conhecida. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Então, como eu disse, quando o valor contábil for maior do que o valor que eu espero recuperar, eu tenho que fazer um ajuste de perda, uma estimativa de perda. Que perda é essa? É a diferença entre esse valor contábil e o valor recuperável, que é justamente o teste de recuperabilidade. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Então, o valor justo não é exatamente o valor de mercado, mas é o valor que seria recebido pela venda. Claro que de comum acordo com o comprador. Tá, mas aí você poderia perguntar, professor, mas o valor de venda não é valor de mercado? Nem sempre, né? Às vezes o valor de mercado é um e o valor de venda é outro, por questões de acordo entre comprador e vendedor, por valorização que os dois entendem que deve haver, ou desvalorização, enfim. Né? Então o valor justo é o valor acordado entre ambos, comprador e vendedor. O valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor justo líquido das despesas de venda e seu valor em uso. Então, o valor recuperável é o valor que nós vamos utilizar para fazer o cálculo de recuperabilidade. E o que é esse valor recuperável? Será o maior valor entre o valor justo líquido das despesas com vendas, com a venda, né, desse imobilizado, e o seu valor em uso. Nós vamos voltar a falar sobre isso, ok? O valor em uso é o valor que eu vou me recuperar desse ativo pelo uso que eu vou ter dele. Claro, trazido isso a valor presente. É fluxos de caixa a valor presente, fluxos de caixa desse ativo. Então, aí para isso você precisa saber a vida útil, que é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar um ativo, ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter do ativo. Isso aí é vida útil, ok? Então, o valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuro esperados que devem advir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, ok? Então, eu vejo quanto eu espero ganhar com esse ativo pelo seu uso durante os vários anos da sua vida útil, então vai ser para frente, né? Eu trago tudo isso a valor presente. Todos esses fluxos de caixa futuro eu trago a valor presente. Esse será o meu valor em uso. Muito bem, então aqui são apenas as definições de termos e conceitos que nós vamos utilizar para fazer o teste de recuperabilidade ou teste de impairment. Impairment é a palavra em inglês, né? Ok, então o cálculo. O cálculo em si consiste em comparar o valor contábil com o valor recuperável. Então, eu estou falando isso o tempo todo, né? O que é redução ao seu valor recuperável? Eu preciso saber se o valor que está contabilizado lá no meu ativo é exatamente o valor que eu vou me recuperar desse ativo. Ele pode ser maior ou menor. Se o valor contábil for maior, significa que teremos que reconhecer contabilmente uma perda, porque o valor de recuperação do ativo está menor do que o valor líquido contabilizado. Então, ele está contabilmente supervalorizado. Ele está acima do que realmente eu vou me recuperar dele. Ok, mas se o valor contábil for menor, significa que o valor a ser recuperado pelo ativo é superior ao que está sendo contabilizado. Então, isso não implica em ajuste nenhum, tá certo? Muito bem, vamos então
a um exemplo aqui. A indústria ABC vai efetuar o teste de impairment ou o teste de recuperabilidade, quer dizer a mesma coisa, tá? E para isso apurou as seguintes informações. Então, o valor de custo do imobilizado é 75 mil, a depreciação acumulada é de 15 mil. O valor justo líquido já das despesas com vendas, e tem que ser líquido das despesas com vendas, obviamente estimadas, né? É de 58.500. Então, aqui, só abrir um parênteses, pode ser que alguém não esteja entendendo exatamente o que é o valor justo líquido das despesas com vendas. Então, vou dar um exemplo bem básico aqui, mas que acho que vai ajudar bastante no entendimento. Vamos supor que nós tenhamos ali um veículo marca X do ano, sei lá, 2015. Esse veículo, tabela FIPE, vale 20 mil reais. Ok. E nós queremos vender esse veículo. Então, tabela FIPE, 20 mil reais. Porém, nós fizemos algumas melhorias nesse veículo. Nós colocamos ar-condicionado que não tinha. Nós colocamos, sei lá, câmbio automático que não tinha. Então, eu estou vendendo ele, nós estamos vendendo, a empresa está vendendo por 23 mil reais. Veja, tabela FIPE, ano e marca está por 20 mil. Mas nós estamos vendendo por 23 porque tem melhorias que esse carro, nesse modelo, não tem. Beleza. Nós temos pessoas que querem comprar por 23 mil. Então, esse é o valor justo. Veja que o valor de mercado é 20, mas o valor justo é 23, porque existe um acordo entre comprador e vendedor de que o valor é 23 mil. Beleza. Só que isso está na mão de um revendedor, que vai me cobrar R$1.000. Então, essa é a despesa com vendas, R$1.000. Então, 23 mil é o valor justo, o valor da despesa com a venda é R$1.000. Então, eu tenho aqui um valor de 22 mil. Isso é valor justo líquido das despesas com vendas. Tá certo? Muito bem. Então, no nosso caso aqui, é 58.500. E o valor em uso, 62 mil. Então, eu pego o meu imobilizado e calculo os fluxos de caixa que eu teria com esse imobilizado durante toda a sua vida útil. E trago a valor presente. Então, para os próximos 5 anos, eu ganharia com esse imobilizado 78 mil. Trazido ao valor presente, vai dar 62 mil. Um exemplo apenas, ok? Para dizer o que é o valor em uso. Fluxo de caixa futuro trazido a valor presente. Muito bem, continuando aqui. Então, agora, a primeira coisa que eu preciso fazer, quando eu vou fazer o teste de recuperabilidade, o teste de impairment, é saber qual é o valor recuperável efetivamente. E qual é o valor recuperável? Sempre será o maior valor entre o valor justo líquido das despesas com vendas e o valor em uso. Sempre vou comparar esses dois. Aquele que for maior será o meu valor recuperável. Essa é a primeira providência, achar o valor recuperável. No nosso caso aqui, o valor recuperável é o valor em uso, que é maior do que o valor justo líquido das despesas com vendas. Muito bem, eu já tenho o valor recuperável, agora sim eu faço o teste de recuperabilidade. Então eu vou comparar o meu valor recuperável com o meu valor contábil. Não esquecendo que valor contábil é o líquido entre o custo e a depreciação acumulada. Então, o valor de custo do imobilizado, do ativo, menos a sua depreciação acumulada, vai dar o valor contábil, 60 mil nesse caso. Comparado com o valor recuperável, que é de 62 mil, então nós identificamos aqui que o valor contábil é menor. O valor recuperável é maior. Muito bom. Se o valor recuperável é maior, o que eu devo fazer? Absolutamente nada. Eu só vou fazer alguma coisa, aliás,
essa coisa é o ajuste, eu só vou fazer um ajuste se o valor recuperável for menor. Enquanto ele for maior ou igual, eu não faço nada. Então, neste caso, o valor recuperável maior do que o valor contábil, não fazemos nada. O imobilizado continua registrado como estava. Não tem nenhum ajuste a fazer, porque o valor recuperável é maior que o valor contábil. O ajuste de perdas só é feito quando a situação é contrária, ou seja, o valor contábil é maior que o valor recuperável. Ok? Muito bem. Então agora vamos ver um outro exemplo. O exemplo 2, eu tenho aqui o imobilizado, custo 95 mil, depreciação acumulada 19 mil, valor justo líquido das despesas com vendas, sempre líquido das despesas com vendas, 73.500. E o valor em uso, 69. Fluxo de caixa futuro trazido ao valor presente. Muito bem. Vou primeiro, a primeira coisa a fazer é determinar o valor recuperável, que será o maior valor entre o valor justo líquido das despesas com vendas e o valor em uso. Neste caso aqui agora, o valor recuperável é o nosso valor justo líquido das despesas com vendas, que é 73.500. Beleza, já achei o valor recuperável. Agora eu vou fazer o teste de recuperabilidade, o teste de impairment. Então, comparo o valor contábil, que é o valor de custo menos a depreciação acumulada, comparo com o valor recuperável. Neste caso aqui, agora nós temos um valor recuperável que é menor. Puxa vida, então eu vou me recuperar de um valor menor do que o que está contabilizado. Não posso deixar assim. O valor que fica contabilizado tem que ser, que fica lá no balanço, tem que ser igual. Veja só, o valor contábil que está contabilizado, que aparece no balanço, tem que ser menor ou igual ao valor recuperável. Se ele for maior, como está aqui, eu tenho que ajustar para ele ficar igual. Tá certo? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Neste caso, eu tenho que fazer um ajuste. Então, eu vou fazer um ajuste para perdas, porque o valor recuperável é menor que o valor contábil. O ajuste será feito pelo valor da diferença. Então, eu vou fazer esse ajuste aqui. Eu vou debitar perdas por desvalorização do ativo, que vai direto lá na DRE. Tem uma exceção, mas aí para isso eu peço aqui que você leia a NBCTG do item 58 a 64, que ele vai falar dessa contabilização e vai falar qual a exceção para não contabilizarmos na DRE. É em relação à reavaliação, mas não vamos entrar nesse mérito aqui para não atrapalhar o nosso raciocínio. Então, veja, eu debito perda por desvalorização e credito estimativa para perdas com desvalorização. Esta conta, ela vai lá no ativo mobilizado, lá no ativo não circulante. Ela é uma conta redutora, ela vai reduzindo lá, diminuindo o valor desse imobilizado, para que ele fique exatamente no valor de recuperação, que é os 73.500. Então, lembra que ele estava contabilizado pelo valor líquido de 76? Então, estava lá, custo 95, menos depreciação acumulada 19. Agora vai ter menos estimativa para perdas com desvalorização, R$ 2.500. O líquido vai dar 73.500, que é exatamente o valor recuperável. Então, o meu ativo, resumindo, ele tem que estar pelo seu valor recuperável. Pronto. Ok? Claro que se esse, mais uma vez, esse valor recuperável for maior que o valor contábil, aí tudo bem, pode ficar o valor contábil. Tá certo? Neste caso aqui, nós precisamos fazer um ajuste.
Então, esse é o teste de recuperabilidade, é o teste de impairment, redução ao valor recuperável de ativos, tá certo? Que é normatizado pela NBCTG 01, que está na revisão 3. Então, eu reforço que é extremamente importante você ler a NBCTG 01R3 na sua íntegra, tá certo? Porque, é claro, tem alguns detalhezinhos que são importantes. O que eu passei para vocês aqui é o básico da definição do que é impairment e como se calcula, como chegamos a esse cálculo de impairment, tá certo? Conhecimento é extremamente importante, mas desde que você possa compartilhar ele com alguém. Então, compartilhe, né? Mostre esse vídeo para alguém, coloque seus comentários, curta esse vídeo, dá um positivo aí para nós, enfim. Não perca também o próximo tema. Nós estamos toda terça-feira colocando temas novos aí pelo Facebook, pelo YouTube e também no nosso blog. Essa videoaula tem o seu artigo lá no meu blog, completo, com todos os detalhes também, tá certo? E o próximo tema vai ser, então, conversão de demonstrações contábeis, a questão da variação de câmbio, tá certo? Não perca não, hein? É na próxima semana, tá bom? Forte abraço e até lá!